Seria errado eu comemorar o Natal? Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos, meus amados irmãos, a mais um vídeo aqui no nosso canal Estudo Divino, tentando trazer sempre a clareza da Bíblia, a realidade histórica das épocas que nós tivemos o privilégio de ter revelação daquele que nos criou, do nosso Criador, o Santíssimo Deus do céu. Hoje eu trago um vídeo a respeito do Natal. Afinal, eu posso ou não comemorar o Natal? Então, antes de começar, vai deixando aí a sua curtida se você gostar, compartilhe esse vídeo se você acha que é de boa instrução para outras pessoas também, e não se esqueça de comentar e ativar o sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo aqui do nosso canal Estudo Divino. Bem, provavelmente se você está com dúvidas se você pode ou não comemorar o Natal, você já deve no mínimo ter estudado um pouco, ouvir de alguém que estudou a respeito do Natal, que o Natal não é uma festa cristã, não é uma herança cristã na verdade, né? É uma herança pagã e vem da Babilônia e vem de deuses pagãos e tudo mais. O que eu tenho para te dizer é o seguinte: sim, é verdade, e não é só o Natal que foi uma herança adaptada do paganismo para o cristianismo. No século III, durante o domínio, de Constantino, o imperador Constantino, que se converteu ao cristianismo, esse imperador, para não causar tantos conflitos entre cristãos e pagãos, porque ele dominava um território que precisava de fato haver certas ordens, ele decidiu adotar, na verdade, diversas estratégias para que pudesse então conciliar paganismo com o cristianismo, para que assim esses povos pudessem viver ali, pelo menos em ordem. Foi criando algumas coisas ali e inclusive adaptando algumas coisas pagãs para o cristianismo com outros nomes. Não foi só ele que fez isso, a partir dele começou a se fazer diversas adaptações, começaram a se fazer diversas adaptações do paganismo para o cristianismo. E o Natal foi uma delas. O fato é que Jesus provavelmente não nasceu dia 25 de dezembro, isso acho que todos nós temos ciência, uma porque a Bíblia não fala a respeito desta data, não há nenhum escrito que fale a respeito da data, do dia do nascimento do Senhor Jesus, embora tenha sido sim um dia muito importante, da história, para a história da humanidade, o dia que o nosso Salvador nasceu. Também provavelmente não foi em dezembro, nem 25, nem no mês de dezembro, porque essa época lá no hemisfério norte, lá onde fica ali a região de Israel e tudo mais, que foi onde Jesus nasceu, era inverno. Então, como Jesus poderia ter nascido ali numa manjedoura, no frio, no tempo de inverno, os pastores estavam ali pastoreando as ovelhas, isso não se faz no inverno. Enfim, é bem provável que ele não tenha nascido ali em dezembro. Algumas pessoas arriscam a dizer, a chutar, isso é um chute, isso não é uma data precisa, não há relatos históricos, não há como comprovar isso, que ele nasceu em meados de agosto, utilizando dos fatos relatados na Bíblia, da cultura, como que se agia na cultura em diversas épocas do ano. Se a gente for procurar um pouco mais a respeito dessa data, 25 de dezembro, a gente vai ver que ela está relacionada a uma festividade romana, feita no Império Romano, uma festividade chamada Sol Invictus, ou seja, Sol Invencível. Da mesma forma que muitas culturas de outros povos foram adaptadas ao cristianismo, como eu disse, foram adaptadas também culturas pagãs da Babilônia para Roma, para a Grécia. Tem muitas coisas da Grécia adaptadas para a cultura romana, ou seja, isso não era algo incomum de acontecer.
E essa festividade de 25 de dezembro, Sol Invictus, do Sol Invencível, era uma referência, era algo que originou-se lá na Babilônia, no paganismo, onde eles adoravam o deus Sol, né? O Sol era um deus para os babilônicos. Coisas relacionadas com Semíramis, Tamuz, o Tamuz acho que era o deus Sol deles. Inclusive há uma passagem bíblica que fala a respeito dessa época em que o povo de Israel, os sacerdotes da casa de Israel, estavam virados de costas para o templo adorando o Sol, e Deus dá essa visão ao profeta, e o profeta, né, acho que fica perplexo ao ver aquilo, e Deus vai levando as pessoas, o profeta a cada lugar, e vai vendo: está vendo isso, filho do homem? Olha só o que estão fazendo os sacerdotes da casa de Israel, as mulheres chorando, fazendo bolos à rainha do céu, que era tradição pagã. Era uma blasfêmia, um desrespeito total para com Deus. O Papai Noel, né, que é um dos personagens icônicos aí do Natal, surgiu lá atrás também a ideia, na verdade, do Papai Noel, né, com São Nicolau de Myra, né, era uma cidade que fica onde hoje é a Turquia, né, aproximadamente ali no século II depois de Cristo. Esse bispo, né, ele gostava muito de sair à noite presenteando as pessoas, né, mais necessitadas, mulheres necessitadas, crianças. E logicamente que o Natal, como conhecemos, ele foi se moldando, né, a cada época. Mas a ideia originou-se deste São Nicolau, que viveu lá no século II. Depois do seu falecimento, São Nicolau começou a ser cultuado por alguns, né, mais uma herança pagã de cultuar pessoas que já morreram. Ele começou a ser cultuado por muitos países da Europa, né, quase a Europa inteira, no dia 6 de dezembro, por conta de toda essa sua generosidade com as pessoas, com as crianças, né? Não bastava só lembrar, precisava cultuar. E na Holanda, por exemplo, ele ficou muito conhecido como Sinterklaas. Na França, ele ficou conhecido como Père Noël. Em Portugal, também ali na Europa, ele ficou conhecido como Papai Natal. Nos Estados Unidos, quando isso chegou nas Américas, né, ele ficou conhecido como Santa Claus, né, bem parecido com o Sinterklaas da Holanda. E aqui para nós, o famoso Papai Noel. Na verdade, isso foi sendo criado, ganhou mais força ainda, né? Principalmente esse Natal infantilizado para atrair pessoas para o comércio, né? Isso daí é fato. Outras heranças, por exemplo, como o presépio, foram criadas também depois, ali no século XII, XIII, por Francisco de Assis. E por aí foram várias heranças, como eu disse no início do vídeo, não só o Natal, mas várias coisas foram sendo adaptadas para o cristianismo e virando um costume, uma cultura cristã. E o que eu penso de tudo isso? Agora vem a minha reflexão a respeito de tudo isso, depois de vocês conhecerem a história. Muitos podem falar: não, se é herança pagã, eu não quero saber, eu não quero mexer com isso daí está errado, eu não sou pagão, eu sou cristão. Pois bem, porém eu penso da seguinte forma: as pessoas estão se reunindo para ceiar, para se congregar, né, de certa forma ali, em família, para cultuar algum deus pagão? Estão se reunindo para comemorar o nascimento de Tamuz, deus Mitras e outras coisas que eram do mundo pagão? Não. Nós conhecemos muito bem a quem servimos. Os cristãos conhecem muito bem ao Deus que servem. Eu penso que devemos ter conhecimento da verdade, que de fato 25 de dezembro não é uma data que Jesus nasceu. Porém, nós usamos ela como um sinal da vinda do Salvador para esta terra, para este mundo. Deus pediu para fazer isso? Não, mas não vejo nada de errado em você se reunir com a sua família e você lembrar o nascimento de Cristo, do nosso Salvador. Quando Jesus estava fazendo a sua última ceia com os seus apóstolos, ele disse que nós deveríamos fazer aquilo em memória dele. E Paulo explica em 1 Coríntios que o Senhor Jesus ensinou isso para ele também, que na noite em que foi traído, pegou o pão, pegou o vinho e disse: farão isso em memória de mim, até que ele
venha. Ou seja, se nós temos algo que nós fazemos como a Santa Ceia, que lembra a morte de Cristo, porque a palavra lá diz que nós anunciamos a sua morte quando bebemos do sangue e comemos do corpo, por que não lembrar de uma data que o Senhor nasceu? Ah, mas não é a data certa, está errado, se a gente não sabe, é melhor não comemorar. Eu penso que se você não quer comemorar, se você não quer participar, é um direito seu, mas eu acho que você está perdendo mais do que ganhando, porque você ganha talvez com conhecimento, mas você perde em amor e comunhão. E a palavra diz que o conhecimento incha, mas o amor edifica. E aí, às vezes nós implicamos com a árvore de Natal, com o pinheirinho, não, isso daí é herança de tal lugar, esse pinheiro e tudo mais. O que o povo fazia, meus amados, no passado era idolatria. As datas, o conteúdo era usado com uma finalidade. Quando Deus tira o povo da terra do Egito e diz: não fareis imagem de escultura, Ele está dizendo o quê? Que não é para fazer nenhum tipo de imagem de escultura, ou que Ele não quer que as pessoas caiam em idolatria? No meu ponto de vista, é porque Ele não quer que as pessoas caiam em idolatria. Por isso que Ele diz para não fazer. Porém, em outra passagem, Ele diz para fazer uma imagem de escultura de querubins, para colocar nas duas pontas da arca da aliança. Estaria Deus se contradizendo? Não. Porque a finalidade do não terás imagem de escultura no mandamento é não terás outros deuses diante de mim. Não adorarás outros deuses. A finalidade do querubim, feito também como imagem de escultura, era para simbolizar uma imagem do céu. Entenderam a diferença? E para você que ainda resiste isso, respeito, assim o faça. Porém, eu queria deixar algumas heranças pagãs aqui para vocês que nós usamos no nosso cotidiano e nem percebemos. No RG, por exemplo, que nós temos muito aqui no Brasil, nós temos o símbolo da estrela de 5 pontas, que é muito usado por doutrinas que usam bruxaria. Vamos falar de dinheiro, a nota do dólar, por exemplo. Mais símbolos associados ao paganismo que aquilo não existe. É o olho de Horus, são várias outras coisas que mostram, pirâmide, né? Que mostram ali símbolos pagãos adaptados na nota. Então você não pode pegar numa nota de dólar, porque se você pegar você não é cristão. Seria isso? A palavra Moleque, que vem de Moloque, que era um deus que as pessoas diziam que ele exigia entregar as crianças para serem mortas, para serem sacrificadas. Não coma mais peixe e pirarucu também, porque pirarucu está associado a um deus das profundezas das águas. Açaí, você gosta de açaí? Pois é, não tome, não beba mais nada de açaí, porque isso é uma lenda indígena. Com todo respeito aos indígenas, mas nós sabemos que muitas das culturas deles, assim como culturas africanas, são trazidas do paganismo. E para finalizar, é bom que você que acredita, que ainda retém isso, nem viver mais nessa geração, né? Nem viver mais nos tempos que nós vivemos, porque o nosso calendário está totalmente adaptado ali e com muitas homenagens a deuses pagãos, como é o caso de Janeiro, né, um deus romano chamado Jano, Marte, né, que tem aí a sua referência no mês de março, Febros, que era um deus etrusco, que vem dar o nome do mês fevereiro, Apros, que é outro deus etrusco, que dá o nome ao mês de abril, enfim, meus amados. Há várias e várias heranças pagãs que nós temos dentro da própria igreja muitas vezes e nós nem percebemos, simplesmente fazemos porque eram costumes que foram adaptados e foram passando de geração em geração. Eu sempre costumo dizer que não é o que você faz, mas sim o porquê você faz. E quando nós começarmos a dar mais valor a isso, a gente para de ser o tal do crente chato, que implica com tudo, com todos, e acha que nós estamos sendo muito santos, quando na verdade estamos parecendo os fariseus, implicando com os apóstolos porque não lavavam as suas mãos, ou porque pegavam espigas no dia do sábado.
Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo aqui no nosso canal Estudo Divino.